Olá pessoal, hoje daremos início à unidade curricular Cálculo e suas aplicações em Atuário. Nesta primeira aula falaremos sobre sequência. Esta disciplina usa como referência o livro do Stuart, sétima edição. Sequências. Qual a definição de uma sequência? Uma sequência de números reais é uma função x que vai dos naturais aos reais, que associa a cada número natural n um número real xn, denominado enésimo termo da sequência. Então, se a gente pensar em diagrama de Venn, nós temos aqui o conjunto dos números naturais, temos o conjunto dos números reais, temos uma função x que associa cada elemento aqui dos naturais a um elemento aqui dos reais. Dessa forma, nós temos as associações, então, com o n igual a 1, isso vai resultar no x1. No n igual a 2, isso vai resultar em um x2, e assim sucessivamente. Como isso? Aplicando a função. Então, aplicando a função, substituindo o número n igual a 1 na função, nós obtemos o x1. Substituindo o n igual a 2 na função, nós obtemos o x2. A notação para isso, então aqui embaixo nós temos a notação para sequência. Então nós vamos ter a sequência de números reais, x1, x2, xn, ou pode ser a1, a2, an. Aqui temos a notação simplificada. Outra possibilidade de notação. E aqui outra possibilidade de notação. Quando nós não indicamos aqui de onde inicia-se o n, nós assumiremos que o n começa em 1, 2, 3, sucessivamente, e vai para infinito. Então, essa daqui é uma sequência de números reais, é uma sequência infinita de números reais. Quando quiser iniciar a partir de um determinado índice, por exemplo, do 3, isso ficará explícito na notação da sequência. Então, esta notação aqui simplificada já presume que o n começa em 1, 2 e vai para infinito. E também o n pode começar em 0. 0, 1, 2, também não tem problema. A notação para sequências no livro do Stuart é colchete. É colchete, né? Parênteses, e dentro do parênteses o AN, os termos. De maneira simplificada, o termo geral AN ou a indicação que começa de n igual a 1 até infinito. Então, uma sequência é uma lista de números descritos em uma ordem definida, partindo ou de n igual a 1, ou de n igual a 2, ou de n igual a 0, enfim. O AN nós chamamos de enésimo termo da sequência.
E a definição dele, por exemplo, AN igual a 1 sobre N, essa é a função que define o termo geral da sequência. Então, aqui nós temos a sequência AN, em que AN é igual a 1 sobre N. Esse 1 sobre N define a função, ou seja, é chamado de termo geral, e esse termo geral, com este termo geral, nós conseguimos determinar a sequência substituindo os valores de N. Por exemplo, N igual a 1 implica que A1 é igual a 1 no lugar do N, 1, então o A1 é igual a 1. N igual a 2 implica em A2 igual a 1 sobre 2. E assim sucessivamente. Então, a sequência ela é formada pelos números 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3 e assim sucessivamente. Nós podemos colocar o termo geral aqui, ou enésimo elemento, e assim sucessivamente. Então, essa daqui é a sequência, esse conjunto de números. Este conjunto de números nós obtemos através da definição desta sequência. Então, exemplos. Então, no primeiro exemplo, nós temos N dividido por N mais 1. Então, este define o termo geral da sequência, ou o enésimo termo. Ou seja, então AN é igual a N sobre N mais 1. E para obter essa sequência, nós substituímos N igual a 1 no termo geral e obtém o correspondente. N igual a 2 no termo geral e obtemos o correspondente. Então, nós temos o A1 igual a 1 dividido por 1 mais 1, que é meio. Então, esse daqui é o A1. Quem que é o A2? O A2, então, é 2 dividido por 2 mais 1, que é 2 terços. Então, esse daqui é o A2 e assim sucessivamente. No segundo exemplo, temos aqui o termo geral, menos 1 elevado a n vezes n mais 1 dividido por 3 elevado a n. Então, o enésimo termo da sequência é definido pelo termo geral. E substituindo os valores, como aqui na definição da sequência não teve informação sobre a partir de que índice o n começa, nós sempre começaremos por n igual a 1. Então, n igual a 1, substituindo o termo geral, então vai ficar menos 1, 1 mais 1, 2, 2 elevado a 3 elevado a 1, 3, vai ficar menos 2 terços, que é esse primeiro aqui. E assim sucessivamente. Então, o n igual a 1 implica no A1 igual a menos 2 sobre 3. Se substituir n igual a 2, vai implicar no A2 igual a 3 sobre 9 e assim sucessivamente. Note que essa sequência, o sinal vai alternando.
Então, no primeiro elemento nós temos um sinal negativo, no segundo positivo, no terceiro, ao fizer as contas, vamos ver que é negativo, o quarto elemento positivo. Então, quando a gente tem essa alternância de sinal sem pular em nenhum elemento, né? Então, como negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, nós dizemos que é uma sequência alternada. Então, e quem faz essa alternância de sinal é justamente este pedaço do termo geral. Porque menos 1 elevado a um número par é positivo, então sempre vai dar um positivo, e menos 1 elevado a um número ímpar vai dar menos 1, ou seja, sempre negativo quando o n for ímpar. Então, quando for par dá positivo, quando for ímpar, negativo. Então, isso acarreta na alternância de sinal nos termos da sequência. Além de termos exemplos de, dado a definição do termo geral, nós construímos a sequência, nós podemos ter outros tipos de exemplo, em que nós já temos a sequência, ou seja, já temos os números da sequência, e a gente quer descobrir quem que é o termo geral que gera essa sequência. Então, a partir desses elementos que nós conhecemos da sequência, nós queremos descobrir quem é o termo geral. Então, como fazer isso? Bom, primeiro vamos observar esses números. Vamos tentar identificar padrões. E não existe uma receita para isso. Cada caso é um caso, então nós temos que analisar cada situação. Por exemplo, neste exemplo, nós temos aqui embaixo. Bom, nós temos uma fração. Então, nós temos uma fração, sempre nós temos uma fração. Então, o termo geral vai ter uma fração. Depois que nós identificamos o primeiro elemento é 3/5, o segundo menos 4 sobre 25 avos, o terceiro 5 sobre 125. Aqui embaixo é tudo 5, 25, 125, ou seja, é uma potência de 5, né? Porque 5 é como se fosse 5 elevado a 1. 25 é 5 ao quadrado. 125 é 5 ao cubo. 625 é 5 à quarta. E assim sucessivamente. Então, aqui embaixo, nós temos 5 elevado a um n. E nós podemos pensar que esse n é um n iniciando de 1, 2 e vai para o infinito. Bom, então esse é só a parte de baixo da fração. É só o denominador. Bom, ao analisar a parte de cima, nós temos que aqui 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, de um elemento para o outro, nós estamos adicionando 1. Então, daqui para cá, mais 1. Daqui para cá, mais 1. Daqui para cá, mais 1. E sempre isso ocorrendo. Então, aqui em cima, a gente tem certeza que vai ter mais 1 somando. Né? Então, a gente tem aqui, está somando um elemento. Mas está somando um elemento a partir de que índice? Começando do 3. Então, de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. Se a gente observar o nosso n ele começou de 1. Se o n começasse de 3, aí seria exatamente o n. Mas não, ele está começando no 1. Então, o correspondente ao n igual a 1, nós queremos que apareça que 3. Mas o que é 3, né?
3 a gente pode pensar como 1 mais 2. O próximo é 4. 4 nós podemos pensar então como 2 adicionou 1, né? Então, como 2 mais 2. Depois, nós podemos pensar como o 3 aqui, nós podemos pensar como 3 mais 2. E assim sucessivamente. Então, aqui em cima, nós temos, para começarmos no 3, nós temos que, no n, somar 2. Então, aqui está somando 2, somando 2, somando 2. E esse daqui é o n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Então, aqui em cima é n mais 2. Bom, e agora nós temos o que? Nós temos uma alternância de sinal. Nós temos aqui, iniciamos com n igual a 1, dando sinal positivo, n igual a 2, sinal negativo, e assim sucessivamente. Então, alternância de sinal é dado por menos 1 elevado a n, menos 1 elevado a n mais 1, ou menos 1 elevado a n menos 1. Bom, qual situação nós temos? Nós temos que analisar o índice. Nós queremos, quando o n for igual a 1, que é o primeiro termo, dê sinal positivo. Para dar sinal positivo, tem que ser um n menos 1 elevado a um número par. Então, quando o n for 1, é ímpar, tem que somar 1 ou subtrair 1 para virar um número par. E aí nós vamos ter um menos 1 elevado a um número par. Então, no caso, pode ser um menos 1 elevado a n mais 1. Por quê? Quando o n for 1, vai ficar 1 mais 1, 2. 2 é par, menos 1 ao quadrado é positivo, 1 positivo. E então, nós temos aqui sinal positivo. Quando o n for 2, vai ficar 2 mais 1, 3. 3 é ímpar. E aí vai ficar o sinal negativo. Menos 1 elevado a um número ímpar, negativo. Então, uma possibilidade para o termo geral é o an ser igual a menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica n mais 2 dividido por 5 elevado a n. E será que a gente, com isso, consegue voltar para a sequência? Construir a sequência? Vamos verificar. Então, quando o n for 1, o que acontece? Vai ficar o a1 igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, que é 2, que multiplica 1 mais 2 dividido por 5 elevado a 1. Então, isso vai ser positivo, então vai ficar 3 sobre 5. E quando o n for 2? Quando o n for 2, vai ser a2 igual
menos 1 elevado a 3 vai ficar 2 mais 2 dividido por 5 ao quadrado. Então vai ser 4 sobre, menos 4 sobre 25. E assim sucessivamente. E aí a gente então recupera os números que definem a sequência. Conceitos importantes envolvendo sequência. É o conceito de sequências limitadas, o conceito de sequências convergentes, ou seja, sequências que possuem limite, e sequências monótonas. Um cuidado deve ser feito aqui. Sequência ter limite não significa que ela é limitada. Uma sequência limitada não significa que ela tem limite. Tá? Então, cuidado com isso. É um conceito que confunde bastante. Então, sequência limitada não necessariamente implica em sequência ter limite. A ideia de limite de uma sequência está vinculada a ser convergente. Então, uma sequência convergente é uma sequência que possui limite. Então, vamos ver esses três conceitos. Primeiro, o conceito de sequência limitada. Sequência limitada superiormente. Então, uma sequência limitada superiormente, se existe um número pertencente aos reais, tal que todos os termos da sequência é menor ou igual que C. Ou seja, se a gente pensar numa régua, essa régua representa o conjunto dos números reais. E aí nós temos a nossa sequência. Vamos supor que a nossa sequência A1, A2, A3. Dizer que uma sequência é limitada superiormente, isso significa que existe um C em que todo mundo está à esquerda aqui de C ou satisfaz a igualdade aqui em C. Para qualquer índice N isso é verdade. Então está todo mundo aqui menor ou igual que C. Isso é limitada superiormente. Limitada inferiormente é a mesma ideia, só que aqui do lado esquerdo. Então, nós temos aqui a reta que representa o conjunto dos números reais. Aqui o número C e todo mundo da sequência é maior ou igual que esse número C. Tá? Então, todo mundo aqui da sequência é maior ou igual que C. Então, está todo mundo aqui à direita. Dizer que uma sequência é limitada é a mesma coisa dizer que ela é limitada superiormente e inferiormente. Então, se satisfazer as duas condições acima, nós dizemos simplesmente que a sequência é limitada. Então, isso a gente representa com a questão do modo. Tá? Ou seja, se a gente for pensar na régua, então aqui, abrir o módulo, se a gente abrir esse módulo, vai ficar menos K menor ou igual que AN menor ou igual que K. Ou seja, todo mundo
todos os termos da sequência estão entre menos k e k. Então isso que é dizer uma sequência limitada. Então todos os termos estão aqui no meio. Então é limitada superiormente por k e inferiormente por menos k. Uma sequência limitada. Anteriormente eu já antecipei um conceito de como representar graficamente uma sequência. Nós podemos representar na reta real, que nem eu indiquei aqui anteriormente. Ou seja, se a gente tiver uma sequência n sobre n mais 1, onde o an é igual a n dividido por n mais 1, nós podemos utilizar a reta real para representar graficamente essa sequência. Demarcar a origem, então aqui é a origem, 0, e vou demarcar aqui 1. Por que eu vou demarcar 1? Porque parece que essa sequência está indo para 1, né? Então, 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. 2 sobre 3 é 0,66666. 3 sobre 4 é 0,75. 4 sobre 5, 0,8. Então, parece que está indo para 1. Ainda não temos elementos aqui, mas se a gente quiser saber se vai para 1, basta aplicar o limite nesse n sobre n mais 1, o limite de n indo para infinito. Então, se a gente aplica esse limite de n sobre n mais 1 com n indo para infinito, o resultado é 1. Então, está indo para 1, tá? Então, como representar? Nós temos aqui o primeiro elemento, o A1, sendo 0,5. Então, esse daqui é o A1. Temos depois 0,666. Então, aqui é o A2, o 0,66666. Aí temos aqui o A3, no 0,75. Depois vamos ter o A4, A5, A6, A7 e assim chegando cada vez mais próximo do 1. E aí estamos vendo que essa sequência ela está tendendo a 1, está indo para 1. Então, a questão que nós vamos ver à frente é sobre para onde vai a sequência, tá? Então, graficamente falando, pode nos dar um indício de para onde essa sequência vai. Então, aqui, graficamente, parece que vai para 1. E com o limite, com o cálculo do limite, nós verificamos que, de fato, a sequência vai para 1. Então, nós podemos usar esse conceito de limite lá do cálculo 1, mas agora aplicado em matemática discreta, né? Esse n assume valores discretos, naturais, com n dividido por n mais 1. Mas o conceito de limite é o mesmo, a gente aplica as mesmas propriedades lá do cálculo 1. Então, graficamente, a gente vê essa sequência indo para 1. Então, uma outra forma é um caso semelhante ao plano cartesiano. A única diferença é que o eixo y seria os termos da sequência e o eixo x os números naturais. Então, teríamos aqui os números naturais, aqui os
termos da sequência, nós podemos pôr aqui o valor de 1. E o que a gente vê? Quando o n for 1, nós estamos aqui na altura meio. Então, esse daqui é o A1. Faz estilo plano cartesiano e demarca aqui o ponto. Então, nós vamos criando, né, o par ordenado n a n. Então, 1 a 1, 2 a 2. Então, quando for 2, é o 3 sobre 2. 2 terços. 3 sobre 2 não, 2 terços. Então, nós temos aqui. Quando for o 3, é o 0,75. Então, aqui é o 3 quartos. E aí sim, quando for 4, vai chegando cada vez mais próximo. Então a gente vai aumentando e vai chegando, conforme o n vai para infinito, o an vai para 1. Então isso aqui é uma forma de representar graficamente a sequência. E aí nós vemos a tendência desse gráfico, dessa sequência, né, através do gráfico. Mas isso não verifica matematicamente o limite para onde que vai essa sequência. Para saber para onde vai essa sequência, nós vamos acrescentar o conceito de sequências convergentes.